E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo é falar um pouco sobre o time titular do Cruzeiro, partindo do princípio do que o Pessolano fez na estreia, vitória por 2-1 sobre o Patrocinense, e imaginando também o que ele pode fazer no decorrer do Campeonato Mineiro com os atletas que a gente já possui. E é claro que a grande pergunta a se responder no momento é como encaixar o Gilberto nesse time, né? Porque na primeira partida nós tivemos um trio ofensivo com Nicão, Bruno Rodrigues e Wesley, e o Gilberto é um cara que chega com a expectativa de ser titular. Precisa sair um desses, a gente pode mudar o esquema, enfim. Mas antes de partir para o campinho com as alternativas táticas do Pessolano, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, que é um site de apostas esportivas que tem o Ronaldo como garoto propaganda. Neste momento a Betfair está oferecendo um bônus de boas-vindas de até R$200, o valor que você investir nesse primeiro depósito a casa dobra para você. Então clica aí no link da descrição para você fazer o seu cadastro, começar a deixar sua fezinha, né, testar aí seus conhecimentos futebolísticos. Só lembra de apostar com responsabilidade, porque a aposta é para se divertir. Esse foi o time que Paulo Pessolano botou em campo na estreia contra o Patrocinense, né? O goleiro Rafael Cabral, um trio de zagas com Ramiro, Lucas Oliveira e Brock. A grande surpresa foi o Ramiro, né? Um volante, um cara de 1,70 m, jogando como um zagueiro aqui pelo lado direito. No primeiro tempo funcionou muito bem. A dupla de volantes com Neto Moura e Ian Lucas, Igor Formiga na ala direita, Rafael Bilu na ala esquerda, Nicão, Bruno e Wesley na frente. Foi com esse desenho tático que o Cruzeiro começou muito bem a partida e fez os seus 2 gols, né? O primeiro gol sai de uma jogada pelo lado esquerdo, que tem um cruzamento do Rafael Bilu, que atuou improvisado aqui como um ala e teve até uma atuação interessante. Depois do rebote do goleiro, a gente tem um momento de pressão, né, que é feita por Igor Formiga e Neto Moura. O adversário perde a bola e o Nicão é quem faz o gol. E chama a atenção no primeiro gol, vocês podem observar que quem aparece na segunda trave como um atacante, mais que o próprio Nicão, é o Igor Formiga. Em diversos momentos no jogo, ele só atuou o primeiro tempo, mas ele apareceu muitas vezes jogando pelo meio do campo e até chegando na área para finalizar. Do outro lado, a gente teve pelo menos um momento que o Rafael Bilu, em vez de atacar a linha de fundo, ele foi por dentro, que foi aquela boa tabela que ele fez com o Alisson no segundo tempo, né? O Alisson deu o tapa para dentro, o Bilu fez o passe por elevação, ele estava numa posição bem central no campo, inclusive. O Alisson dá o chapéuzinho, mas o goleiro faz uma grande defesa. Então esse é um aspecto interessante da gente observar da tática do Cruzeiro. Como é que a gente jogou de fato? 3 zagueiros, 2 volantes, Ian Lucas e Neto Moura, o Neto mais pela direita, inclusive o segundo gol sai de um passe do Neto Moura que o Wesley sofre o pênalti, mas nós tivemos momentos em que eles estavam invertidos no campo, né? Porque volante é uma posição muito dinâmica, o jogador acaba precisando muitas vezes compensar uma mudança de posição, uma saída do outro, mas a estrutura base tinha o Neto mais pela direita e o Ian pela esquerda. E aqui na frente nós tínhamos basicamente 5 jogadores, né? Em tese, Bruno Rodrigues e Nicão puxando para dentro para se aproximar do Wesley, abrindo o corredor para Igor Formiga e Rafael Bilu. Mas como eu já citei em alguns momentos, no lance do gol, por exemplo, é o Nicão que está mais posicionado por aqui e o Igor Formiga chegando por dentro. Essa foi uma variação mostrada em campo e acho que é algo que é positivo, pode ser observado mais para frente. Na última temporada nós tivemos o Cruzeiro jogando basicamente nesse esquema, nesse 3-4-3. Nós sabemos que alguns atletas não estiveram disponíveis na estreia, mas até observando aqui a rapaziada que o Pessolano levou para o banco para esse primeiro jogo. O Rodrigo Basílio, obviamente, é reserva do Rafael Cabral, né? Goleiro aqui. O Reinaldo, me parece que o Pessolano está enxergando como uma alternativa para o Brock. E o Neres, possivelmente, como reserva para o Oliveira. Falo isso porque no momento que as coisas estavam caminhando mal, que o Ramiro não estava jogando bem no segundo tempo, o Pessolano não botou o Neres por aqui. Ele acabou botando o Alisson e fazendo uma mudança tática no time, que eu já vou falar daqui a pouco. O Marquinhos Cipriano, que é o ala esquerdo, ficou no banco, não entrou bem no jogo, mas é a alternativa por aqui. O Wesley Gasolina entrou como ala direito na vaga do Igor Formiga. Cada um jogou 45 minutos. O Alisson é uma opção de volante, mas o Pessolano utilizou ele até mais como um meia pelo lado direito. Falaremos sobre isso daqui a pouco. O Daniel Júnior foi um meia central quando entrou. Juan Christian não entrou em campo, Matheus Davó também não, e o Vital entrou também como um meia central, mas acabou jogando muito pouco tempo, porque teve a lesão no tornozelo, será ausência aí nas próximas partidas. Voltando aqui, essa rapaziada que não entrou em campo pro banco, né? O Reinaldo não estreou, o Neres também não,
tivemos o Alisson que entrou, o Gasosa, o Cipriano, esses dois também entraram em campo, assim como o Alisson, assim como o Daniel Júnior e assim como o Matheus Vital, tá? Foca nesse lado aqui, da área pra cá é bagunça, tá, gente? Foca da área pra cá, que é onde a gente tá falando aqui dos 11 jogadores que foram utilizados. A primeira mudança que o Pessolano fez no jogo foi no intervalo, a saída do Igor Formiga, que eu acho que estava jogando bem, deve ter sido motivado por alguma questão física, para a entrada do Wesley Gasolina. Em tese não muda nada. Foi um lateral direito por outro lateral direito. Aos 60 minutos, 15 do segundo tempo, o Pessolano faz duas mudanças ao mesmo tempo, me parecem que também motivadas por questão física. Ele tira o Nicão, que jogou bem, fez gol e tudo mais, e coloca o Matheus Vital. E ele tira o Ramiro para a entrada do volante, o Alisson. Só que o Alisson não entrou na partida jogando como um zagueiro pelo lado direito. O Alisson entrou como um meio-campista central. E eu estava até debatendo comigo mesmo, mas me parece que o esquema que o Cruzeiro jogou nos últimos 30 minutos foi esse daqui. A gente teve o Rafael Bilu e o Wesley Gasolina como laterais e não como alas. Ian Lucas e Neto Moura como dupla de volantes. O Alisson entrou como um meio-campista aberto pela direita. O Bruno Rodrigues fazendo esse papel pela esquerda. O Matheus Vital como um 10 mais solto. E o Wesley no ataque. Até porque o Wesley já estava também bem desgastado e depois ainda tomou aquela apurretada na costela. Posteriormente, o Pessolano tira o Bilu para a entrada do Marquinhos Cipriano, que é um lateral esquerdo de fato, e devido à lesão do Matheus Vital, ele precisa colocar o Daniel Júnior aqui nos minutos finais, tá? Mas me pareceu que o Cruzeiro jogou basicamente num 4-2-3-1, tanto que a jogada de quase gol do Alisson que eu citei, que ele dá o chapéuzinho para dentro e bate de canhota, ele tá aparecendo como um ponta direita, e o Wesley Gasolina, que subia muito nos primeiros minutos do segundo tempo, passou a ficar mais preso. Por que eu acho que o Cruzeiro sofreu tanto aqui com o glorioso Marquinhos do Sul e aquela rapaziada correndo muito aqui para cima da ala esquerda? Porque o Cipriano não entrou bem no jogo, porque o Bilu saiu, que já estava cansado, e ele não é lateral esquerdo, ele é um atacante, muitas vezes jogando de 9, jogando de ponta, então ele está sendo adaptado para fazer o papel de ala, e o Bruno, que é o cara que deveria dobrar a marcação por aqui, também já estava muito cansado. Foi só um primeiro jogo, não dá para cravar que o Cruzeiro vai utilizar essa mudança tática no futuro, mas pode ser uma base de time, tá? Me pareceu que Paulo Pessolano realmente fez essa variação, porque o Alisson, que entrou como na vaga de um zagueiro, o Ramiro foi um zagueiro, ele não foi zagueiro, definitivamente. E eu tava até revendo o jogo um pouco, se eventualmente o Ian Lucas não virou um zagueiro por aqui, mas até que não, viu? O Ian ficou realmente como um volante, ele não fez aqui aquela saída como um zagueiro pela direita. E não é a primeira vez, isso foi mostrado muitas vezes na última temporada, quando o Cruzeiro tem uma dupla formada por Brock e Oliveira, é um problema. Aí eu não sei se é um problema dos dois, se é um problema mais do Brock, porque o Brock é um jogador muito pesado, mas acredito que se o Pessolano utilizar esse esquema, com uma linha de 4 na defesa e apenas 2 zagueiros de área, a entrada do Reinaldo na vaga do Eduardo Brock, ela vai ser natural e necessária, porque o Reinaldo fez um campeonato brasileiro de Série A muito bom pelo Goiás, jogando por aqui, como um zagueiro pela esquerda, eventualmente como um zagueiro central no trio. Mas vamos voltar aqui para qual foi o time titular do Cruzeiro nessa partida, O Alisson começou no banco, Daniel Júnior também, Rafael Bilu foi o ala, Cipriano no banco, só para a gente tentar organizar um pouquinho mais as ideias sobre os outros jogadores que possuímos no elenco e que ainda não foram utilizados nessa estreia, porque estão apurando condicionamento físico, ou porque chegaram agora, como é o caso do Gilberto, e como que a gente pode pensar no encaixe do time. Vamos lá, se o Cruzeiro continuar jogando aqui no 3-4-3, que aí teve Bruno Rodrigues, Nicão e Wesley. Como é que a gente vai colocar esse cidadão no time jogando no 3-4-3? Dentro desse esquema, eu só enxergo uma posição basicamente para o Gilberto. O Gilberto é centroavante, ele não vai fazer outro papel, tá? Mas para a entrada do Gilberto precisa sair alguém. Nesse caso, eu acho que o mais cotado a sair seria até Rafael Bilu, com o Bruno Rodrigues sendo utilizado como ala esquerdo, papel que ele fez várias vezes na última temporada, que aí você tem o Wesley fazendo a ponta esquerda, Nicão na ponta direita e o Gilberto sendo o camisa 9. Ô Emerson, mas não dá para inverter, deixar o Bruno Rodrigues na ala direita e o Bilu ou o próprio Marquinhos Cipriano como ala esquerdo?
É possível, o Bruno Rodrigues jogou como ala direito também, mas como ele funciona melhor pelo lado esquerdo do campo, né, e o Bruno Rodrigues é um jogador perigoso, é um jogador que faz gol, eu acho que ele como ala esquerdo faz mais sentido, até considerando que o Cruzeiro tem um ala direito de extrema qualidade técnica, que é o William, né, o William ainda não foi relacionado para o primeiro jogo, mas o Cruzeiro informou nessa semana que ele está plenamente liberado, e se tiver bem fisicamente, o William é titular do Cruzeiro, como seria titular de praticamente todos os times da Série A de Campeonato Brasileiro. Ele é muito bom lateral, pelo menos era antes das lesões sofridas no joelho, né? Pode ter alguma questão de confiança para ser resolvida, mas se o William tiver 100%, ele é titular do time. E quando a gente olha para um time com o Bruno Rodrigues aqui como um ala esquerdo, papel que ele já fez, ele pode ser adaptado e pode melhorar, né? Essa dobradinha entre Bruno Rodrigues e Wesley eu acho que pode ser muito interessante. O Ian Lucas teve só a primeira partida, o Cruzeiro tem outros jogadores para jogar por aqui, como o próprio Alisson, como o próprio Fernando Henrique, que acabou chegando e se machucando. Para essa função de um zagueiro que faz saída de bola pelo lado direito aqui, nada tira da minha cabeça que o Pessolano está tentando, de certa forma, deixar em aberto a vaga pro Felipe Machado, que é um jogador que ele gosta muito, e que já fez esse papel como um zagueiro pela direita, centralizado, pela esquerda, foi volante. O Felipe Machado, estando 100%, ele provavelmente vai ser titular do Pessolano. Talvez a gente precise de um zagueiro mais zagueiro para fazer esse papel, né? Talvez o Neres receba chance por aqui, mas em jogos que o Cruzeiro vai ter mais a bola, vai pressionar o adversário, tá jogando em casa, eu acho que faz sentido você ter um volante com mais qualidade de passe do que um zagueiro que é um jogador mais destruidor. Inclusive, gostaria de lembrar que esse garoto aqui, o Josefer, que é um atacante de formação, ele fez exatamente essa função aqui na Copa São Paulo, né? Ele foi um cara que virava um zagueiro pelo lado direito para fazer a saída de bola, às vezes caía como um ala, às vezes vinha por dentro, mas ele também jogou por aqui, o que mostra que essa não foi uma decisão aleatória. É claro que a gente precisa ver mais jogos para dar uma opinião concreta sobre isso, mas parece que o Cruzeiro parte sim desse início de temporada numa ideia de ter um 3-4-3 com um volante iniciando jogadas. Ô Emerson, mas e esse 4-2-3-1 que você desenhou aí no segundo tempo? Será que não dá para fazer? Acho que dá para fazer sim, só que aí demanda também algumas adaptações. Pra gente ter Bruno Rodrigues, Wesley, Nicão e Gilberto jogando juntos, acho que o Nicão teria que ser o meia central, né? Uma espécie de camisa 10 aqui, que ele está vestindo inclusive, e aí Bruno Rodrigues e Wesley fazem os lados do campo, enquanto o Gilberto é o centroavante. Qual joga por aqui? Tanto o Wesley quanto o Bruno Rodrigues preferem jogar pela esquerda, mas os dois já fizeram a direita também. O Ian Lucas é um garoto, foi um teste, uma experiência, mas eu não diria que hoje ele vai ser titular do Cruzeiro. Acho que estando inteiro fisicamente, né, a dupla de volantes do Pessolano é Machado e Neto Moura. Nesse caso, a dupla de zaga com Oliveira e Brock. Eu não gosto do Brock em dupla de zaga, então eu acho que o Reinaldo seria uma opção mais interessante jogando por aqui, mas deixando bem claro que existe uma disputa com o Brock aqui. E na lateral esquerda, nesse momento, a gente tem Marquinhos Cipriano, né? O Bilu seria uma improvisação, o Kaique está na seleção sub-20, e o próprio William já jogou muitas vezes como lateral esquerdo, tá? Tanto no Internacional quanto no Wolfsburg. Então eu não descartaria, nesse início de temporada pelo menos, que o Cruzeiro tem aqui Igor Formiga e Wesley Gasolina disputando como lateral direito, Cipriano e William disputando na esquerda, deixando o Rafael Bilu como uma opção por aqui para quando a gente jogar com 3 zagueiros, porque aí ele pode ser um ala. Ele como lateral esquerdo sofreu bastante ali naquela reta final, não que o Cipriano também não tenha sofrido, né? Mas aí foi até uma atuação técnica ruim dele. O Neres seria aqui, nessa situação, uma opção para o Oliveira. O Ramiro e o Alisson são alternativas naturais aqui para a função de volante. Lembrando que o Ian Lucas também joga por aqui, então a gente tem Ramiro, o Alisson pode jogar até como um meia aberto. O Daniel Júnior seria uma opção para jogar como um meia central. O Matheus Vital pode jogar como um meia central ou como um meia aberto pela esquerda. Mesma coisa vale aqui para o querido Juan Christian, né, que foi relacionado, mas não entrou nesse jogo. Rodrigo Basílio seria um reserva do Rafael Cabral. Matheus Davos seria a opção de centroavante, né, o reserva aqui da avó reserva do Gilberto, seria mais ou menos isso. E para puxar aqui os outros jogadores que estão no elenco do Cruzeiro, tá? A gente tem o zagueiro
Luiz Felipe, que está no plantel, o Kaique, lateral esquerdo, que é opção para jogar por aqui, né? O William é lateral direito, mas faz as duas. O Anderson, goleiro, está lesionado nesse momento, mas é também uma opção. Vou até botar o William aqui pela direita, o Kaique pela esquerda, isso, que aqui fica mais, né, a posição ideal, digamos assim. O Fernando Henrique é mais uma opção aqui de volante, está lesionado, deve demorar um pouquinho para estar à disposição. A gente não pode descartar o próprio Matheus Xavier, que também está lesionado, mas é um jogador que pode jogar pelo sub-20 ou pelo profissional. O Rafael Bilu e o Josefer, que eu esqueci de falar deles aqui, são pontas de formação. Josefer, inclusive, que já mostrou que pode jogar como ponta pelos dois lados, como lateral direito, ele quebrou galho na lateral esquerda como zagueiro. É um jogador muito polivalente que eu acho que vai ganhar minutos. O Denilson é outro jogador que eu acho que será observado também pelo Pessolano, né? Ele pode ser um ponta esquerda, pode ser ponta direita, pode ser ala esquerdo também. A formação do Denilson é como lateral, ele que é jogador do sub-20. O Stênio, que está lá na seleção brasileira, é uma opção para as duas pontas e também jogou como ala direito na última temporada com o Pessolano. E eu fecharia botando aqui o Arielson, né, que é um centroavante lá do sub-20. Tem o Juan Índio também, mas como o Arielson é mais velho, fez mais gols na Copa São Paulo, acho que se tiver que o Pessolano experimentar um centroavante hoje, ele vai experimentar primeiro o Arielson. A ideia do vídeo era essa, cobrir aí um pouco do que o Pessolano fez na estreia, né, as duas táticas que a gente jogou e colocando também possíveis formações titulares do Cruzeiro nesses dois esquemas. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para montar você aí, né, qual deve ser o esquema tático do Cruzeiro e quais seriam os seus 11 jogadores escolhidos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!